Muito bem, um feliz sábado a todos, mais uma vez. Está aqui ao meu lado o pastor Gessé, ele é o departamental de publicações e espírito de profecia para toda a Associação Brasil Central. Ele está aqui mais ou menos uns 6 meses aqui no estado de Goiás, né? E hoje ele vai contar um pouquinho da experiência dele para cada um de nós. Ele esteve conosco também no nosso retiro espiritual ali no mês de fevereiro, onde nós acampamos ali numa chácara muito agradável. E pastor Gessé não veio sozinho, a sua esposa Amanda está aqui. Amanda, por favor, acene sua mãozinha para nós. Está com as suas filhas, a Julie e a Isabela. Isso mesmo, Julie e a Isabela, sejam muito bem-vindas aqui à Casa de Deus. E que bom vocês estarem aqui conosco na Igreja Central de Anápolis. É a primeira vez que o pastor Gessé irá compartilhar conosco. E louvado seja Deus pela vida dele, de sua família, do seu ministério. E eu gostaria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos neste momento, para que possamos elevar mais uma vez o nosso pensamento em oração ao nosso Deus. Santo e amorável Deus, gratos somos, Senhor, por estar na Tua presença nessa manhã. Obrigado pelo ministério que o Senhor colocou nas mãos do pastor Gessé, que ele venha compartilhar o pão que procede de Ti, que o Espírito Santo o conduza a trazer algo para os nossos corações, para as nossas decisões, e que possamos continuar em reverência e adoração, ouvindo o Teu servo falar a cada um de nós. Que cada um dos amigos, familiares que Ele convidou também a estar aqui conosco, que eles possam ser abençoados por Ti. Isso é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado a todos. É uma alegria nesta manhã estarmos aqui com vocês. Eu estive na inauguração desta igreja um sábado à tarde, não tinha espaço onde sentar aqui, mais de tanta gente que tinha aqui. Foi um sábado muito abençoado, um momento muito especial, que deu para a gente ver um pouco da história da igreja, vermos o quanto que a igreja se envolveu, se comprometeu. E hoje nós temos a alegria de estarmos aqui desfrutando desses momentos agradáveis aqui nesse lindo templo, para a honra e glória do Senhor. Eu quero nesse momento fazer menção a este sábado, que é muito especial, porque é o sábado do ancianato, né? Ou o dia do ancião adventista. E nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem, deixar nossas palavras de gratidão e mencionar esses homens que são nossos copastores e que exercem um trabalho assim tremendo na liderança e na condução da igreja. E portanto eu quero convidar aqui à frente todos os anciãos aqui da Igreja Central de Anápolis. Está aí o nosso primeiro ancião, o irmão Tiago, e eu já pude conhecer um pouquinho de cada um deles, conversando aqui, contando um pouquinho da nossa história. E eu quero convidá-los então para virem aqui na frente, porque o pastor Cleuto, ele não pôde estar aqui nesse momento, porque está pregando na outra igreja, mas ele gravou um vídeo para vocês assistirem, tá bom? Pastor Cleuto gravou um vídeo para vocês assistirem, então eu quero que vocês assistam aí o vídeo que o pastor Cleuto deixou aí para vocês, tá? Nem sempre podemos estar juntos, mas como seu pastor eu apareço aqui dessa forma para dizer para vocês que vocês são homens escolhidos por Deus. Que Deus esteja com vocês nesse dia. Sintam-se agraciados e abençoados pelos céus, porque vocês foram colocados aqui para serem salvos e para salvar as suas famílias. Deus os abençoe. Feliz dia do ancianato. Homens de fé, homens de Deus, filhos amados de pés calejados, levando a paz. Homens de fé, de oração, a proclamar que
que somente Jesus pode dar salvação. Homens de fé, homens de Deus, filhos amados de pés calejados, levando a paz. Homens de fé, de oração, a proclamar que somente Jesus pode dar salvação. Muito bem, aí um vídeo aí para nós conhecermos um pouco da família também dos nossos anciãos. O pastor Cleuto também pediu para que eu entregasse para vocês aqui uma pequena lembrança que ele carinhosamente também preparou para vocês, tá bom? Vou pedir a ajuda aqui do irmão Tiago para me ajudar a entregar a cada um de vocês. Tem a foto, tem o nome aí de cada um, e é um presente especial que ele deixou aqui para vocês pelo trabalho grandioso que vocês realizam na liderança desta igreja. Sem dúvida, a gente sabe como que é a correria, a dinâmica dos anciãos, preparar a escala de pregadores, ajudar nos eventos, nas programações, é a construção, é os trabalhos missionários, é os movimentos evangelísticos. Tudo isso os anciãos estão à frente aí, trabalhando e buscando cada dia mais melhorarmos e avançarmos na condução da obra do Senhor. Portanto, amigos, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, que o Senhor continue conduzindo a vida de vocês, abençoando a família, a casa de vocês, e que vocês permaneçam sendo instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. A nossa maior recompensa, eu diria, nós veremos no céu, né? O fruto do nosso trabalho, os resultados, pessoas que, quem sabe, estarão na eternidade pelo trabalho que vocês realizam. Portanto, continue firmes, fazendo a obra do Senhor, que em breve receberemos das mãos do Senhor o nosso galardão. Quero pedir com o irmão Tiago também, ele quer falar brevemente? Tudo bem? Então quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Quero pedir para a igreja fecharmos os nossos olhos e vamos então orar ao nosso Deus. Soberano Deus e grandioso Pai, nesta manhã de sábado nós estamos celebrando o dia do ancião, e aqui à frente nós temos estes homens do Senhor que têm trabalhado, têm desenvolvido o seu ministério, têm dedicado a sua vida, os seus dons, os seus talentos na obra do Senhor. Eu quero rogar as tuas bênçãos sobre a vida deles nesta manhã mais uma vez. Que o Senhor os abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Continua, meu Deus, dando a eles o poder do alto a cada dia. Continua dando a eles a unção do teu Santo Espírito. Continua dando a eles sabedoria para a tomada de decisões, para as escolhas, para tudo aquilo que eles estão à frente exercendo desta igreja, que eles possam ser dirigidos e conduzidos pelo Senhor. E que a tua obra continue avançando, que a tua obra continue crescendo cada dia mais e mais, que a tua bênção permaneça sobre eles. É o que te rogamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os que não estavam aqui, não, pode deixar, tá bom. Neste sábado, nós estamos celebrando o dia do ancião, e em todo o território da divisão sul-americana nós estamos aproveitando esse momento para destacarmos e exaltarmos o ministério dos nossos queridos irmãos anciãos. E para esta manhã, eu quero trazer para a igreja uma mensagem que tem muito a ver com a área que eu também trabalho e atuo aqui nesta associação, nesse campo, que é o departamento de publicações. Às vezes
uma das minhas inquietações, das minhas buscas é fazer com que a igreja entenda, né, cada dia mais e mais, qual que é a importância da obra de publicações. Por que na igreja adventista nós também temos o ministério da colportagem? Qual que é o papel da obra da colportagem na igreja? Por que nós entregamos livros? Porque a igreja tem casas editoras e nós trabalhamos constantemente, né, na distribuição de livros, folhetos, revistas. Qual que é o impacto de tudo isso na pregação do Evangelho? Qual que é a relevância de tudo isso? Portanto, o meu desejo é que a igreja no geral possa entender cada vez mais a importância que tem a obra de publicações para nós hoje e também para o tempo do fim. Eu quero mencionar também aqui na igreja, nesse sábado, nós temos um grupo de colportores que estão me acompanhando. Quero pedir a eles que fiquem de pé, por favor, para que a igreja possa conhecê-los. Olha aí, é um grupo grande, né? E não estão todos aqui, temos mais, né? Nós estamos com uma equipe de colportagem, obrigado, uma equipe de colportagem aqui em Anápolis, que no total serão cerca de 46 colportores. Alguns estarão viajando para trabalhar em outras cidades aqui do nosso campo, aqui do nosso território. São jovens estudantes das nossas faculdades. Nós temos estudantes lá da FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, também do UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho. Nós também temos estudantes do IAP, que agora é a FAP, né, Faculdade Adventista do Paraná, e também da FAAMA, a Faculdade Adventista da Amazônia, em Belém do Pará. Então temos colportores estudantes representando aí as nossas principais faculdades aqui do Brasil. É um grupo seleto que estão levando livros e revistas nas empresas, nos consultórios, de casa em casa, e tudo isso aí representa a semente do Evangelho que estão sendo semeados. Nós realizamos um grande movimento evangelístico através das publicações no dia 1º de abril. Com certeza vocês participaram. Que movimento foi esse? O Impacto Esperança, com o livro O Grande Conflito. E foi um grande movimento. As igrejas aqui no nosso território, todas estiveram envolvidas nesse grande movimento evangelístico, que, eu quero ressaltar, foi o maior Impacto Esperança da história da igreja, ao redor do mundo. Somente na América do Sul, nós já entregamos e entregaremos um total de quase 24 milhões de livros, O Grande Conflito. Também foi a primeira vez que nós entregamos um livro, aqui nessa proporção, né? Sempre era um livrinho mais condensado, menor. Foi a primeira vez que nós entregamos um livro do Espírito de Profecia, né? Com a mensagem completa, que foi o livro O Grande Conflito. Só para vocês entenderem, o Impacto Esperança, ele já acontece desde 2006. O primeiro livro que nós entregamos foi o livro Os 10 Mandamentos. E naquela ocasião foi um marco histórico, porque nós entregamos um pouco mais de 2 milhões de livros. E que já foi algo assim extraordinário. E aí o movimento do Impacto Esperança continuou ao longo dos anos. Aumentamos depois para 4 milhões de livros, depois foi para 6 milhões, chegamos a entregar 10 milhões, 15 milhões... E esse foi o maior Impacto Esperança da história da igreja. E Deus seja louvado, porque milhares de livros foram distribuídos. E eu quero dizer o seguinte, amigos: depois da Bíblia, o livro O Grande Conflito é o livro da nossa igreja que mais já trouxe pessoas para a igreja. O livro O Grande Conflito, depois da Bíblia, naturalmente. Mas... e você imagina o seguinte: o que esse livro vai provocar, né? O que ele vai causar nos lares, nas casas?
Porque Ellen G. White, ela menciona que de todos os livros, o que ela mais desejava ver chegar nos lares e nas mãos das pessoas é O Grande Conflito. Porque como nenhum outro, aqui está a mensagem de maneira clara, profunda e completa para as pessoas. É o livro que contém todas as nossas verdades, com muita clareza. Então, eu imagino que antes do derramamento da chuva serôdia, um acontecimento profético que nós cremos, milhares de pessoas abrirão esses livros para lerem, e serão salvas e serão alcançadas para a eternidade. Somente em Goiás, aqui no nosso território, nós distribuímos cerca de 600 mil livros, O Grande Conflito. 600 mil livros. E ano que vem tem mais, porque o Impacto da Esperança com O Grande Conflito foi 2023 e também será em 2024. E eu diria para você o seguinte, amigos: a data do Impacto da Esperança passou, porém a distribuição de livros não pode parar, não pode cessar. Eu sei que tem muitos livros guardados ainda e nós temos que continuar realizando movimentos na igreja para que o livro continue sendo distribuído e que chegue até as mãos das pessoas. Então, aí está o livro O Grande Conflito. Nesta manhã, eu quero meditar com você acerca do tema da obra de publicações, e o objetivo é que você entenda com mais profundidade o que é a obra de publicações e qual a relevância dela. Para isso eu menciono um texto que está nas cartas de Paulo. O tema do sermão são as coisas fracas. E Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 27 e 28, ele diz o seguinte: ele faz um contraste entre a loucura e a sabedoria, né? Entre a fraqueza e as coisas fortes. E aí ele diz o seguinte, você acompanha o texto comigo aqui na tela, né? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Veremos o seguinte: como que Deus usa os métodos aparentemente humanos, às vezes que não poderia dar sucesso algum, mas Deus usa. Deus usa pessoas que aparentemente, quem sabe na perspectiva humana, não seriam os escolhidos, mas Deus usa para provar e mostrar que tudo provém dele. O poder vem dele, a sabedoria vem dele, é ele quem conduz todas as coisas. E quando nós vamos para um outro texto que está no Comentário Bíblico Adventista, nós encontramos a seguinte citação: para estabelecer a sua igreja, Deus não se valeu da sabedoria, né, da riqueza ou do poder deste mundo. Notem bem o seguinte: para estabelecer a sua igreja nesse mundo, Deus não se valeu de sabedoria, de riquezas ou do poder deste mundo. É a união com Cristo que torna os cristãos fortes e sábios. Então, aonde que está a força da igreja? Aonde que está o poder da igreja? Aonde que está o nosso poder missionário? É na união com Cristo, é na união com Deus, é em Deus que está a nossa força. Aqui eu mostro para vocês uma foto de Tiago White e de Ellen White, né? É uma foto de 1864. Aí está um casal que foi poderosamente usado por Deus ao longo da história da igreja. Interessante que a gente, quando analisa um pouco da história de Ellen G. White, vamos notar alguns aspectos muito importantes. Essa é uma imagem, uma pintura muito conhecida, porque nessa pintura aqui está a primeira visão retratada, a primeira visão de Ellen G. White, a qual nós cremos e acreditamos que é profetisa desta igreja.
Então, aqui está a primeira imagem, uma imagem da primeira visão de Ellen G. White. Eu quero mostrar aqui para vocês também uma foto de Ellen G. White. Essa foto é uma das que foram encontradas mais recentemente, ali em 2017. É uma foto de Ellen G. White, lá do período de aproximadamente 1901 a 1905. Desse período aí, pouco tempo antes da sua morte. Ellen G. White faleceu em 1915. E essa é uma foto dela na sua poltrona, na sua mesinha, onde muitas vezes ela escreveu e ela recebeu muitas visões. Mas notem o seguinte, queridos. Deus, Ele escolheu uma menina de 17 anos, sem escolaridade, com uma saúde frágil, limitada, super tímida, pobre e sem nenhuma filiação eclesiástica, porque naquele momento ela havia sido expulsa juntamente com a sua família da igreja a qual ela pertencia. Ou seja, um perfil que, humanamente falando, não seria usado, não seria o escolhido, quem sabe por nós. Mais uma vez, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as sábias. E essa menina, que se tornaria Ellen G. White, que é cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela escreveu mais de 100 mil páginas, cerca de 5 mil artigos, 20 livros, até a data da sua morte em 1915. Você imagina? E ela foi reconhecida pelo governo americano como sendo as 100 pessoas mais relevantes da América, há um tempo atrás. Ellen G. White. Só para você entender. Agora, na perspectiva humana, era uma pessoa que, quem sabe, não seria escolhido por nenhum de nós. Mas Deus usa as coisas frágeis deste mundo para confundir os sábios. Notem o seguinte, vamos ver como que Deus usa meios também para estabelecer a sua igreja. Quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 10, especialmente o verso 10, tem uma profecia importante para nós. O texto começa dizendo o seguinte, João, na sua visão, abra a sua Bíblia, e o texto diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui está a raiz, eu diria, ou o nosso surgimento enquanto Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando que essa profecia ela se cumpre? Vocês lembram? No ano de 1844, no desapontamento milerita, E é por isso que aqui nasce, é desse acontecimento profético que nasce então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Recapitulando brevemente a história, ao estudar as profecias de Daniel, especialmente capítulo 8, a profecia de tempos das 2.300 tardes e manhãs, um grupo de estudiosos da Bíblia em oração, eles chegaram à conclusão de que em 1844 seria o retorno de Jesus, que seria então a purificação do santuário, que seria a terra. E eles continuam estudando e vão até que conseguem chegar a uma conclusão. 22 de outubro de 1844 seria o retorno de Jesus. Então essa mensagem foi doce a princípio, e eles pregaram incansavelmente, com muita expectativa a aguardar esse momento, mas sofreram uma grande decepção. Então a mensagem se tornou amarga, porque Jesus não voltou. A data estava correta, porém o evento não era esse, o acontecimento não era esse. E aí quando nós vamos, aí está uma imagem que eu também menciono para vocês, é uma imagem na cidade de Portland, lá em dezembro de 1844, na casa de Elizabeth, Ellen G. White orando com as irmãs. Já isso aí foi após o desapontamento. E o verso 11, aí mesmo do capítulo 10, continua essa profecia, que diz assim: então me disseram, é necessário que ainda
profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, ainda havia uma mensagem a ser pregada, ainda havia uma profecia a ser proclamada. As pessoas ainda receberiam essa mensagem acerca da volta de Jesus. Aquele não era o momento ainda da volta de Jesus. Mas a pergunta que é muito pertinente: como que apenas aquele grupo de pioneiros, eram pouquíssimos, iriam conseguir levar a mensagem do advento a todo mundo? Essa é a pergunta. Era apenas um pequeno grupo de pioneiros lá em 1844. Então, vamos ver agora como que Deus usa as coisas. Deus vai mostrar um meio, que seria o método a ser utilizado para dar rapidamente a luz do Evangelho a todo mundo. Notaremos o seguinte: quando nós vamos estudar a história da igreja, vemos que a nossa história está entrelaçada com a história da obra de publicações e com a história da colportagem. Lá em 1800, ainda em 45, José Bates, um dos pioneiros que estava presente no desapontamento, ele disse o seguinte: eu não posso ir a todos os lugares, a todas as partes, mas o livro, sim. E aí ele começou a publicar o seu primeiro trabalho de 48 páginas acerca do sábado, para enviar para as pessoas, para distribuir para as pessoas. Mas tem mais coisa. Em 1848, Ellen G. White profetiza. Ela recebe uma visão de Deus, e na visão ela diz o seguinte: foi-me concedida uma visão da proclamação, da mensagem do assinalamento e do dever que cabia aos irmãos de publicarem a luz que resplandecia em seu caminho, ou em nosso caminho. Ou seja, Deus falou com Ellen G. White através de uma visão: olha, a luz que vocês vão obter ao estudar deve ser feito o quê? Publicado e enviado para as pessoas. Essa foi a mensagem. Então, após essa mensagem, essa visão que ela teve, ela procura o seu esposo, Tiago White, e ela diz o seguinte para Tiago White: tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e fazer o quê? E mandar ao povo. E a visão predizia o seguinte: desde este começo, um pequeno jornal, desde este pequeno começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que iria circundar o mundo. Essa mensagem iria alcançar todo o mundo. Então Tiago White, ele faz exatamente o que Ellen G. White havia conversado com ele. Ele vai e publica um pequeno jornal intitulado The Present Truth, a verdade presente. É um pequeno jornal. Eu tenho aqui em minhas mãos uma réplica traduzido para o português desse pequeno folheto de apenas 8 páginas. Essa é a primeira impressão, a ser publicado pelos membros adventistas do sétimo dia, que nesse então nem sequer existia o nome adventista do sétimo dia ainda. Mas essa é a primeira publicação adventista, um jornalzinho de apenas 8 páginas. Aqui a data é de julho de 1849. Foi uma impressão de 1000 exemplares desse aqui. E aqui tem uma imagem célebre desse momento, que eles se ajoelham consagrando os 1000 exemplares desse folheto aqui, que serão agora enviados para as pessoas. 1849. Em 1849, amigos, não existia nem sequer o nome adventista do sétimo dia ainda. Não tinha igreja nenhuma ainda, nem associação, nem missão, nem união, absolutamente nada. Mas é interessante destacar o seguinte: que Deus já havia mostrado para o seu povo qual seria o meio ou o método para o avanço da proclamação do Evangelho.
Então notem, a obra de publicações nasceu no coração de Deus, e Deus mostra isso para a sua serva. Ela vai e coloca agora em prática isso aqui. E aí nós vamos vendo o seguinte: lá em 1863 é que a igreja adventista é organizada. 1863, que essa aí é uma data também importante na história da igreja. Aí a igreja é organizada oficialmente. E nesse ano nós estamos celebrando 160 anos da igreja adventista do sétimo dia, oficialmente. E aí, aqui tem uma outra data também importante. Em 1881, surge também na história da igreja um personagem que será assim importantíssimo na história da igreja, chamado Albert King. Esse homem, ele queria muito ser um pregador, mas ele tinha uma dificuldade na dicção para falar, e aí ele foi orientado pelos amigos Ellen White, Tiago White, a pegar os nossos folhetos e sair vendendo de casa em casa, orando com as pessoas, estudando a Bíblia com elas. E ele gostou da ideia, e ele começou a fazer isso, né? Levar os folhetos de casa em casa. Mas em algum momento ele falou: olha, eu preciso de um livro maior, mais completo, sobre Daniel e sobre Apocalipse. Para imprimir um livro como esse ia ficar muito caro, e alguns acharam assim que as pessoas não iriam comprar. Mas com a sua insistência, Tiago White foi lá e mandou imprimir 500 exemplares de um livro grande sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, um livro ilustrado, mais luxuoso. E aí King saiu com os 500 exemplares e ele vendeu todos os livros em 2 meses. E é por isso que ele é considerado o pai da colportagem, né, na igreja adventista. E por influência dele, a igreja investiu num programa permanente de evangelização através da literatura, pela história de King. Só que a coisa não para por aí. 1881, amigos, o adventismo estava basicamente somente no norte dos Estados Unidos. A igreja adventista não estava ainda em outros continentes. Aqui na América do Sul não tinha nenhuma igreja adventista do sétimo dia. E o que a Associação Geral faz? Começa a enviar para cá colportores. E nós vamos ver o seguinte: os livros, o prelo, né, foi que determinou o começo da obra adventista no mundo, em outros países, que impulsionou, né, a difusão da verdade presente, que deu forças para a igreja crescer, a tal ponto de Ellen White, pouco tempo antes da sua morte, 4 anos, ela disse o seguinte: o setor de publicações de nossa causa é um poderoso recurso que dispomos. Então ela incentivou a igreja a continuar investindo nesse meio. E aí ela diz mais, a serva do Senhor: os livros alcançarão os que não podem ser alcançados de nenhuma outra maneira. Eu creio nisso. Há muitos lugares que não vai chegar um pregador, que não vai chegar um pastor, que não vai chegar um obreiro bíblico, mas você entrega um livro para uma pessoa, aquele livro acaba que outra pessoa pega o livro, e daqui a pouco o mais improvável está acontecendo, uma pessoa vai ler, e às vezes sem a pessoa nunca ter recebido um estudo bíblico, ou recebido orientação de um membro da igreja, essa pessoa vai ler e vai ter convicção das verdades, e ela vai estar, quem sabe, convicta daquilo que ela está lendo. E nós vamos mostrar isso. Em 1891, a Associação Geral envia para a América do Sul 3 colportores, né? Stauffer, Nauler e Snyder. Esses 3 homens que vocês estão vendo aqui na foto, eles saíram dos Estados Unidos numa viagem de 40 dias de barco pelo Atlântico, viajando aí 40 dias, e eles chegaram na região de Uruguai em 1891. O que eles traziam com eles? Apenas caixas de livros: O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações, em inglês e alemão.
Agora você imagina, eles que saíram de um lugar completamente desconhecido, vindo para um lugar completamente desconhecido, só falavam inglês e falavam também um pouco de alemão. Também eles não falavam espanhol, não compreendiam o espanhol, né? Não conhecia ninguém, porque na América do Sul toda não tinha nenhum membro adventista, nenhum pastor adventista, somente eles. E é por isso que a nossa história, amigos, quando nós olhamos para trás e nós vemos o que esses homens fizeram para o avanço da nossa igreja, a gente fala assim: olha, comparado com eles, nós estamos fazendo pouco, né? O que eles fizeram foi extraordinário, foi ousado, foi algo assim que é inacreditável até. E aí, esses 3 colportores chegam na América do Sul, em Uruguai, eles ficam por ali algum tempo vendendo livros. Eles procuravam colônias onde tinham os alemães para vender os livros. Depois foram para a Argentina, e ali ficaram um bom período na Argentina trabalhando por lá. E aí, em 1894, a Associação Geral envia para a América do Sul o primeiro pastor adventista, né? Esse homem chamado Frank Westphal, primeiro de óculos, é o primeiro pastor a vir para a América do Sul. Mesma viagem, vem ele, a sua esposa, 2 filhos e o seu cunhado, William Thornton, que é irmão da sua esposa, que era um colportor também. E aí eles saem dos Estados Unidos, viajam 40 dias. O primeiro lugar que eles chegam na América do Sul é o Brasil, Rio de Janeiro, 1894. Não tinha nada. Nesse então, o Brasil vivia um surto de febre amarela, algo que estava ceifando a vida de dezenas de pessoas. E aí, William Thornton, que é o colportor, fica no Brasil, e o pastor Frank, então, ele vai para a Argentina, mais alguns dias de viagem de navio, lá aonde estavam os outros colportores. Então aí começa a história do adventismo na América do Sul. Lá o pastor Frank vai para uma cidade no interior da Argentina, chamada Crespo, e ele realiza um batismo de aproximadamente 36 pessoas. E lá nasce a primeira igreja adventista na América do Sul, em Crespo. Olha só que interessante, aquele colportor chamado Stauffer havia vendido um livro, O Grande Conflito, para uma família, numa cidade da Argentina chamada São Cristóvão. A família começou a ler o livro e já estavam guardando o sábado há vários meses, sem nunca nem imaginar o que era a igreja adventista do sétimo dia, sem nunca ter recebido a visita de um pastor, mas eles já eram guardadores do sábado através do livro O Grande Conflito. E aí o pastor Frank fica sabendo dessa informação e viaja até a cidade de São Cristóvão, e lá ele realiza o batismo de 11 pessoas, e nasce ali a segunda igreja adventista na América do Sul. Depois ele vai para a Argentina, trabalha dos colportores, realiza um segundo batismo, já por volta de janeiro de 1895, nasce então a terceira igreja na América do Sul. Mas um desses 3 colportores, Stauffer, após trabalhar na Argentina, ele vem para o Brasil, ele vem de navio, e aí ele vem para o Brasil em busca de desbravar esse país, vender livros e trazer a mensagem adventista para cá. E quando ele vem para o Brasil, ele conhece esse homem chamado Guilherme Stein. Esse homem, Guilherme Stein, ele estuda o livro O Grande Conflito, que foi vendido pelo colportor Stauffer. Ele descobre as verdades, ele também já começa a guardar o sábado. E aí depois o pastor Frank sai da Argentina, viaja para o Brasil no início de 1895, e então ele realiza o primeiro batismo no Brasil. O primeiro membro a ser batizado no Brasil é Guilherme Stein, esse que você está vendo. Foi batizado no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, no rio Piracicaba. E aí então começa a história do adventismo no Brasil. Depois disso aí, amigos, eu não sei se vocês já estudaram um pouco sobre a história do adventismo no Brasil, mas lá em Gaspar Alto, em Santa Catarina,
começam a chegar algumas literaturas que estavam sendo enviadas de outro país, e algumas pessoas começam a pegar essas literaturas para utilizar. Eu sei que dentre esses livros vai parar nas mãos de uma família, e uma família começa a estudar as profecias e começa a guardar o sábado. Então o pastor Frank Westphal, juntamente com o Stauf, eles saem de São Paulo e eles vão para Santa Catarina em busca dessas pessoas. E lá em Gaspar Alto, eles realizam uma série lá de estudo com uma família, né? E aí eles realizam também um batismo de 23 pessoas. Isso em abril de 1895. E então surge a primeira igreja adventista no Brasil. E ela está de pé até hoje, né? Talvez alguém já o conheça, já foi por lá, né? Conhecia essa igreja aqui, lá em Gaspar Alto. Essa igreja aqui é fruto do trabalho dos livros e dos comportores. E para vocês entenderem um pouco mais, das 5 primeiras igrejas adventistas no Brasil, ou das 6 primeiras, pelo menos 4 delas é trabalho direto de livros e comportores. E assim foi com toda a chegada do adventismo praticamente no Brasil todo. No norte do Brasil, em 1927, em Belém, chega por lá os primeiros comportores. Depois no Amazonas também, no Nordeste também, um comportor chamado Caleb. E nós poderíamos mencionar aqui vários países e vários lugares por onde a mensagem adventista chegou através das publicações. E é por isso, amigos, que a obra de publicações, ela tem uma relevância no passado, no surgimento da igreja, mas ela também tem algo extraordinário para acontecer no futuro. Olha o que a serva do Senhor, ela disse: mais de 1000 serão logo convertidos em um dia, a maioria dos quais atribuirá as suas primeiras convicções à leitura de nossas publicações. Ou seja, vai chegar um tempo da história, da profecia, da nossa história, em que milhares se converterão através dos livros que estão guardados nas casas das pessoas. Esse será um método poderoso para o término da pregação do Evangelho. Agora, recentemente, um doutor em teologia, o pastor Lemuel, ele escreveu esse livro aqui, A Última Voz, o papel profético das publicações para o tempo do fim. E aqui na tese dele, ele trabalha a seguinte ideia: vai chegar um tempo da nossa história em que as nossas igrejas estarão fechadas, os meios de comunicação serão interrompidos, surgirão decretos de lei que nos impedirá de sairmos às ruas para pregar o Evangelho. Nós não poderemos mais sair nas ruas para pregar o Evangelho. Mas ele diz o seguinte: os livros que estão guardados nas casas das pessoas, ninguém vai conseguir tirar. Ninguém. Ou seja, Deus vai usar, e a conclusão da mensagem, da pregação da mensagem, será através dos livros. Notem, a igreja adventista surge e ela é impulsionada, ela cresce, ela avança ao redor do mundo através do trabalho de publicações, comportores e livros. E ela também vai terminar através de publicações, através de livros. E Ellen G. White, um pouco antes da sua morte, em 1907, ela externa uma das suas preocupações. E eu quero que você reflita nisso. Ela diz o seguinte: na noite de 2 de março de 1907, muitas coisas me foram reveladas, concernentes ao valor de nossas publicações, né? E ela fala acerca da verdade presente e ao pouco esforço que fazem os nossos irmãos e irmãs nas igrejas para assegurar-lhes ampla disseminação. Ela menciona essa preocupação, ao pouco esforço que a igreja está fazendo para impulsionar, para ampliar a circulação de nossos livros. Aí eu pergunto para nós, como igreja,
Irmãos, nós estamos fazendo todo o esforço para distribuir nossos livros, nós estamos colocando toda a nossa energia para espalhar essas publicações, nós estamos incentivando pessoas, homens e mulheres, para se levantarem como coportores, para sair levando os livros nas empresas, nas escolas, de casa em casa. Qual é o valor que nós estamos dando para a obra de publicações? Essa é a pergunta para nós refletirmos. Pastor Mark Feeling, ele diz o seguinte, em uma citação: a única coisa necessária para que a literatura seja eficaz é que seja distribuída. A única coisa que necessita para que a literatura seja eficaz é que ela seja distribuída. Portanto, queridos irmãos, que o Senhor continue nos dando esse espírito de ousadia, de coragem, e que a obra de publicações, que os livros sejam um meio poderoso, usado por nós, usado por esta igreja para a pregação do Evangelho. Que os livros sejam distribuídos de todas as formas, para que a mensagem possa ser espalhada e pessoas sejam alcançadas. Que mais e mais colportores se levantem das nossas fileiras, das nossas igrejas, para serem missionários e espalharem essa mensagem para o tempo do fim. Porque nós necessitamos e precisamos que as nossas publicações sejam distribuídas e levadas ao povo. Eu quero convidar aqui à frente o grupo que vai reger a música no momento final, e eu quero nesse momento orar para que o Senhor nos desperte para sermos usados por Ele através desse método missionário poderoso. Eu quero que o Senhor desperte a nossa igreja para que mais livros possam ser distribuídos, para que mais colportores se levantem, e para que assim possamos apressar mais e mais a volta de Jesus através da mensagem distribuída, através dos livros que são verdadeiras sementes do Evangelho. Eu convido você nesse momento para fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e grandioso Pai, ao refletirmos um pouco acerca da nossa história, ao olharmos para trás e vermos o que o Senhor já fez no passado, somos encorajados a continuarmos prosseguindo na certeza de que o Senhor está na direção desta igreja, o Senhor está na direção da nossa vida, o Senhor está na condução desta obra e desta missão. Por favor, meu Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, nos coloque em nosso coração espírito de ousadia, de coragem, de valentia, para espalharmos a Tua palavra através dos livros que são impressos. Meu Deus, levanta homens e mulheres ousados para serem colportores e cooperarem com esta missão tão importante para a pregação do Evangelho. Usa, Pai, nesse campo e aonde quer que seja ao redor do mundo, os missionários da página impressa. Abençoa, meu Deus, cada livro que será distribuído por esta igreja, cada livro Grande Conflito que já foi entregue, que o Teu Santo Espírito possa tocar no coração dessas pessoas para que elas possam ler, compreender, entender a Tua mensagem e o Teu desejo, Pai, para a vida de cada uma delas. Que pessoas sejam ganhas para o Teu reino, que pessoas sejam alcançadas, Pai, para a eternidade, através desse método poderoso que é a obra de publicações. São as bênçãos que nós te rogamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor